Olá, tenho uma pergunta para você. Há quanto tempo você está na sua caminhada de fé? Não é a caminhada de fé nessa comunidade que você está, que eu espero que seja dos irmãos menonitas. Eu estou perguntando para você sobre o tempo de caminhada de fé desde que você fez a oração dizendo: Jesus, eu sou teu discípulo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando foi que você fez essa oração? Meus pais me contam que eu fiz, a primeira vez que eu fiz essa oração, eu fiz quando eu ainda não tinha completado 4 anos. Então foi na primeira infância, conduzido por eles, naquele momento de devocional ali, aprendendo de Jesus, eu fiz essa oração. E em diferentes momentos da vida eu decidi a caminhada, andar com Jesus, uma reentrega. Então posso dizer que nas diferentes fases da vida eu andei como discípulo de Jesus. Eu sei que na minha caminhada eu tenho um monte de amigos, eu sei que talvez seja o teu caso, que conheceu Jesus no sentido de aceitá-lo como Senhor e Salvador já na adolescência, na juventude, na vida adulta. Então alguns já aceitaram e estão vivendo com ele há 5 anos, 6 anos, 10 anos, no meu caso mais de 40 anos. Essa caminhada faz parte da minha história e de diferentes formas eu cheguei naquilo que a gente pode chamar de encruzilhada da fé. Um ponto onde eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão, ou esse ponto de crise, Tiago, no texto do primeiro capítulo de Tiago, a gente entende que isso é tribulação. É um momento onde você precisa tomar uma decisão e os elementos que nós temos para tomar a decisão, se nós consideramos a palavra de Deus, são os princípios da palavra. É aquilo que a palavra traz para nós de verdade para a gente ser decisivo, para a gente viver a transformação que a gente tem em Jesus. E eu acho que você vai se identificar nisso. São tentações, problemas que a gente se mete e não deveria ter entrado naquilo, práticas que a gente tem que abandonar e práticas que a gente tem que assumir, amizades, negócios que não deveria ter feito ou negócios que deveria fazer. E a gente vai entrando nessas situações onde a gente chega numa encruzilhada onde a gente precisa tomar uma decisão, onde a gente tem coisas que a gente precisa parar de fazer e tem situações que a gente precisa olhar mais para Jesus. Então, no meu caso, escolhas, né? Como eu sou pastor, escolher trocar de cidade, ir para outra igreja para assumir um ministério, decidir que eu vou assumir um trabalho frente a uma organização ou frente a um novo desafio ministerial. Então, essas decisões que eu tenho que olhar para isso e perceber, Jesus está apontando nessa direção, esse próximo passo que eu tenho que dar, isso tem sentido na missão de Deus. Eu acho que você também tem esses desafios, ou já se percebeu nesses desafios. Uma coisa que a gente às vezes esquece é que a gente está andando nesse mundo e esse mundo tem batalha. Trata-se de uma batalha espiritual e Paulo ensina pra gente, na carta de Efésios, que a nossa batalha ela não é contra carne nem sangue. Então de vez em quando a gente está lutando como esse mundo luta. Esse mundo, o sistema antideus que eu quero dizer. Esse sistema antideus luta, a gente luta contra pessoas. Mas a palavra ensina pra gente que a nossa batalha não é essa não. Essa é a batalha do sistema antideus. A nossa batalha ela é espiritual, ela se dá de um outro jeito e a gente se protege e a gente avança de um outro jeito. Então a gente tem elementos que levam a gente para esse lugar. E de vez em quando a gente precisa dos amigos para nos dar conselhos. Eu tenho bons amigos e que me deram conselhos, que me ajudaram a tomar decisões que fazem toda a diferença na caminhada que eu tenho hoje. E tem umas palavras que os meus amigos usaram, que eu não me esqueço, alguns provavelmente estão me ouvindo aqui, que na hora de tomar a decisão, eles falaram coisas que tem muito a ver, que nesse sentido tá dentro do evangeliquez, que disseram assim, mergulha, se joga, ou eles estão dizendo, vai fundo, aproveita, Jesus está nesse negócio, Jesus está nessa oportunidade, se joga, mergulha, experimenta mais. E muitas coisas foram especiais demais na minha vida, eu mergulhei, né? Entrei em tudo isso e experimentei muito de Deus, e Deus tem me abençoado bastante. Então uma das coisas que eu tenho alegria de saber e viver é que eu tenho dado saltos de fé na caminhada, compreendendo que a gente está numa batalha e entendendo que eu tenho amigos nessa batalha que andam junto comigo. E eu desafio você, talvez você está ouvindo aqui e fala assim, eu não tô sem uma comunidade de fé, sem uma igreja. Eu te recomendo que você busque uma comunidade de fé, um grupo de amigos, um grupo de pessoas que vão andar com você, te ajudar nessa caminhada que não é simples.
mas toda vez que a gente está sozinho, a gente está ignorando que é uma batalha e que a gente precisa andar junto. Isso é parte da missão de Deus. Parte da missão de Deus é um grupo de pessoas ativos, né? 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus e fazendo as coisas no mundo acontecerem, as coisas acontecerem em nome de Jesus. Quem fala disso, sobre essa batalha, também é o apóstolo João. Capítulo 5 da primeira carta de João, diz assim, versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer que tem uma parada de perder a batalha. Tem gente que não crê que Jesus é o Filho de Deus, então já perdeu a batalha segundo esse texto que a gente leu. Segundo o conhecimento todo da palavra, já tá perdendo, tá perdendo. Então, o desafio pra gente, de um lado crer em Jesus, isso é decisivo nessa batalha. E vencer o mundo é dado àquele que crê em Jesus. E dentro da missão de Deus nós temos um desafio grande. Lutar para que outras pessoas entendam que Jesus é a solução e com ele nós vencemos a batalha. Então nós temos que levar isso para os nossos amigos, para os nossos irmãos e ajudá-lo a conhecer Jesus para que eles entrem nessa batalha conscientes e entrem do nosso lado da luta. Então esse é um desafio grande, né? A fé é determinante para a nossa história, ela é determinante nesse mundo, no enfrentamento do sistema antideus. De vez em quando a gente esquece disso, a gente pensa que a gente vence com os nossos argumentos, a gente pensa que a gente vence com a nossa força, vence com um abaixo-assinado, mas esse sistema antideus a gente vence em nome de Jesus. Toda vez que a gente vai em nome de Jesus, esse é o desafio pra gente. Mas tem um teólogo que elaborou isso de um jeito, ele ficou muito conhecido, ele é muito conhecido ainda hoje, mas ele ficou conhecido por elaborar um sistema filosófico, né? Ele é teólogo, pastor da Dinamarca, e ele ficou conhecido por elaborar um sistema forte de apresentação desse salto de fé que as pessoas precisam dar, que todas as pessoas precisam dar, que todas as pessoas deveriam dar. O nome desse teólogo, filósofo, é Søren Kierkegaard. Ele falou sobre salto de fé. O salto de fé a gente tá popularizado agora, né, por causa dos games, o Assassin's Creed. Tem um game que já vendeu mais de 100 milhões de cópias, tem livro, tem filme, tem um montão de coisa. Não tem problema nenhum se você não sabe, isso tem pouco a ver com o que eu tenho para falar, mas para quem sabe, é aquele salto impossível, um salto radical, um salto que ninguém sobreviveria, né? É um teste. É um teste para esses personagens, para o Arno, para o Connor, para esses personagens. Mas para nós, hoje, quando a gente fala salto de fé, a gente está falando de uma mudança radical em alguma área da sua vida, seja profissional, espiritual, seja lá como for, seria um salto de fé. Isso é uma referência que nós temos para uma mudança forte, uma mudança grande que a gente vai fazer na nossa vida. Mas quando esse filósofo falou disso, ele usou como exemplo Abraão dando um salto de fé, quando ele está lá com o filho dele, Isaac, vivendo a promessa de Deus com o filho, convivendo com o filho já adolescente, e Deus fala para ele sacrificar o filho dele. Bom, não tem como não fazer uma relação, você que é pai, que é mãe, fazer uma relação com a gente e os nossos filhos. No meu caso, eu e um dos meus filhos. Eu não tenho como. Eu fico impressionado com o que aconteceu com Abraão. E Abraão foi na direção desse sacrifício. Então, imagina só quanta coisa passando na cabeça de Abraão. E ele chega no monte, ele tá só ele, o filho dele e o filho Isaac. Faz a pergunta: pai, eu tô vendo o fogo, tô vendo a lenha, tô vendo a faca para o sacrifício, mas cadê o sacrifício? E aí Abraão responde: Deus proverá. E quando está ali no minuto final, onde o menino vai ser sacrificado por Abraão, o anjo do Senhor aparece e diz: aqui tem um cordeiro, aqui tem um carneiro que estava ali preso pelos chifres, e então aquele era o sacrifício que Deus proveu, e não Isaac não precisou ser sacrificado. Tem muitos símbolos aí, muita coisa para a gente elaborar. Mas aqui fica o desafio, né? O salto de fé que Abraão deu quando ele olha para aquela situação e ele é capaz de ir até esse ponto onde é quase impossível pensar que um pai tem coragem de fazer uma coisa dessa. Olhar para isso, apesar de a gente ver que né, a gente vê nas notícias aí que tem pais e mães que cometem essa loucura. Mas como Abraão chega
alguém consciente e pensando assim, como que Deus poderia dizer uma coisa dessa, sendo que Deus não aceita sacrifícios humanos? Essa confusão que fica na cabeça, mas Deus me falou, porque eu sei qual é a voz de Deus, eu sei como Deus fala comigo. E aí ele fica nesse impasse, mas fala, se Deus falou, eu vou cumprir. E ele vai até o fim e chega ali naquele limite e ele passa, então, nesse teste. Isso seria um salto de fé, um momento onde você precisa acreditar pela fé que Deus está agindo mesmo naquelas... Tem situações que parece que não tem sentido e Deus está agindo. Tem uma frase desse filósofo que é bem interessante. Diz assim, a frase dele: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. A gente fez isso agora há pouco quando eu perguntei para você a tua história de fé, a tua caminhada. Quando eu falei da minha caminhada e da tua caminhada, quando eu falei das minhas crises, eu provavelmente te levei a lembrar de algumas coisas que tem a ver com você olhar para o passado. Então a vida, ela pode ser compreendida olhando para o passado, mas ela pode ser vivida quando a gente olha para o futuro, quando a gente olha para frente. Então, olhar para frente é a esperança cristã. A esperança cristã nos faz olhar para frente. Mas a esperança cristã também nos faz viver o agora. E viver o agora significa que a gente vive a nossa fé e apresenta aquilo que a gente acredita para as pessoas com quem a gente convive. Então, viver o agora significa que a gente está tremendamente ativo na missão de Deus em todas as formas como ela se apresenta. A gente entendeu aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. E não é só pregar, não é só falar, é viver o evangelho, porque eu ensino, porque eu batizo, porque tem um processo. E esse processo não tem a ver só comigo ou com os outros pastores colegas. Não tem a ver só comigo que estou plantando uma igreja, que estou vivendo como missionário. Não tem a ver só comigo. Nesse sentido, tem a ver com todo cristão, porque todo cristão é um missionário e deve estar ativo na missão de Deus. Então, essa missão toca você na tua relação com o teu vizinho da frente, na tua relação de testemunho com os teus parentes, na tua relação no testemunho no seu bairro, na tua relação ao apresentar o evangelho para desconhecidos e para conhecidos. Então, nesse sentido, todos nós estamos diante da missão de Deus e diante da missão de Deus temos a tarefa que é dada a todo cristão de que a gente leva o evangelho enquanto a gente está vivendo a vida. Então você está trabalhando, fazendo negócios, você está trabalhando na sua empresa, você está indo para a escola, seja lá o que você estiver fazendo, seja lá a festa que você estiver participando, você é um representante de Jesus e ali você tem um desafio de levar o evangelho. Esse filósofo dizia o seguinte, que todo mundo tem algumas fases na vida, e quando ele fala do salto de fé, ele fala que tem o homem estético, que é aquela pessoa, tem muito para ser falado, mas aquela pessoa que é movida pelo instinto, movido pelo desejo, movido por aquilo que é dele, assim no sentido mais egoísta. Tem o homem ético, então tem uma transição. O homem ético é aquele que a gente pode comparar com um pai de família, com alguém que já está vivendo o senso de cidadania, está lutando pela família, ele acha que aquilo que ele acredita, né, que aquilo que ele está vivendo, ele contribui para a sua cidade, para o seu país. Mas Kierkegaard apresenta o homem, e ele chama de religioso. Eu quero falar do homem que tem uma experiência de espiritualidade, como essa que aconteceu com Abraão, que é o salto de fé, que é aquele que encontra uma finalidade na vida. É aquele que encontra essa finalidade, por isso tem uma relação profunda com Deus. E ele vive uma verdade que vale a pena viver e morrer por ela. Então o desafio que nós temos é viver essa verdade. Então você que já encontrou com Jesus, é uma verdade que nós escolhemos viver e morrer por ela. Nós queremos que todas as pessoas vivam e conheçam Jesus. Vivam sem ignorar a batalha. Vivam conhecendo e reconhecendo Jesus e andem apresentando Jesus para as pessoas com quem convivem. Mas o que quer dizer isso para esse momento que nós estamos vivendo? O que isso tem a ver com o novo normal? Nesse tempo tem uma confusão a respeito de salto de fé. Como agir na pandemia, e algumas pessoas se apegaram a situações que não existem. Olha que coisa... você deve conhecer a pessoa que está com uma dor, com um sofrimento, com uma angústia e faz de conta que não existe, nem vai no médico, porque ele não quer que o médico diga para ele o que ele tem, mas ele sabe que tem uma coisa errada. A pessoa está com uma crise pessoal, uma crise no casamento, mas ele não resolve, ele faz de conta que não está acontecendo nada. Ele está, então, mentindo, vivendo por uma mentira. Ele está negando um fato. E como é que Deus vai agir através de você quando você nega um fato? Então a gente tem um problema aqui. Como é que a gente pode dar um salto de fé? Qual é o pensamento primeiro que vem no salto de fé? É pensar que eu pela fé, vou e faço as coisas.
Não é nada disso. Então pensa no nosso irmão em Cristo na China, na Coreia do Norte. Nós sabemos que nesses países tem uma perseguição cristã e a gente não pode viver a fé como nós conhecemos. Então, uma vez que eles não podem viver a fé como nós conhecemos, eles vão negar que está acontecendo perseguição e aí eles podem fazer qualquer coisa. Não é isso. Eles têm que reconhecer que lá tem uma dificuldade e porque reconhecem e dependem do Espírito Santo, são criativos e inovadores para viver a fé em Cristo e apresentar Jesus de uma forma poderosa para os seus parentes e para os seus amigos. Então, quando nós negamos uma coisa que está acontecendo, ou quando nós fingimos que não está acontecendo, ou quando nós entramos nessa conversa como se a batalha não existisse, nós estamos entrando por um lugar onde nós dificultamos que a mensagem chegue a todas as pessoas. Nós somos, ao invés de sermos aquele que é o canal, que transborda, que leva o evangelho para as pessoas, nós acabamos sendo aquele grupo de pessoas que vai ter uma resistência em nos ouvir. E a gente tem um montão de histórias que a gente consegue ler, que consegue assistir, de ver irmãos nossos em Cristo que infelizmente se apegaram a isso e hoje não são mais ouvidos porque estão negando fatos a respeito do que a gente está vivendo na história e nesse momento do mundo. Então o nosso desafio é olhar para isso. O nosso salto de fé, nesse novo normal, é dizer, tem um problema. Senhor, me dá capacidade de discernir, de compreender como é que eu apresento Jesus no meio dessa situação. Como é que eu faço isso? Ouvi ano passado numa conferência missionária um médico que é de uma igreja na Venezuela. E quando chega no culto, parte do pessoal que é parte do exército da Venezuela, que trabalha no governo, chega e senta de um lado, e parte do pessoal que não é do exército, que não aprova o governo, chega e senta do outro. E quando o pastor vai começar o culto, o pastor fala assim, eu me recuso a estar em um culto onde os parentes, os irmãos não sentam juntos e não celebram juntos Cristo. Nós não podemos ficar com essa divisão aqui. Nós precisamos nos abraçar, nós somos uma mensagem para o mundo. E quando ele fala isso, ele leva as pessoas então a se juntarem e a enfrentarem e amarem Cristo diante desse mundo dividido. E eu achei esse testemunho incrível, eu acho que é assim que nós devemos andar. A capacidade que a gente tem de apresentar o Evangelho está ligado à forma como a gente tem, criativa, de olhar para a crise e ter uma resposta. Eu acho que no novo normal, pessoas que negam que a crise acontece, que o mal está aí, elas terão dificuldade para apresentar o Evangelho. Eu termino aqui contando mais uma história. Um pastor amigo meu, que hoje é pastor no Rio de Janeiro, foi pastor na Escócia. E ele disse o seguinte, ele foi pastor por 2 anos numa igreja lá que 2 anos depois que ele saiu, a igreja acabou fechando. Ele falou que aquela igreja não acabou por causa do liberalismo. Aquela igreja acabou por causa do fundamentalismo dos irmãos dessa igreja. Porque eles ficaram tão apegados a questões internas que eles tornaram-se incapazes de falar para o mundo a mensagem do Evangelho. Que você seja encontrado dando salto de fé e apresentando Cristo em todas as suas relações. Que você seja poderoso, compreendendo que há uma batalha aqui fora, mas que nós estamos ativos na missão de Deus e nesse novo normal nós somos os missionários que Deus chamou para levar o Evangelho para toda criatura, em todas as relações, para que as pessoas cresçam e conheçam Jesus. Que Deus te abençoe.